irmãos, queridas irmãs, que todos nós sejamos bem-vindos. E primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre Espiritismo, né? Nesta tarde de sábado, ainda verão, calor, mas é por um propósito bastante superior que estamos aqui todos nós reunidos, né? Para esclarecermos alguns pontos e que eu possa, de alguma maneira, trazer uma palavra de consolo, de orientação, de esclarecimento a todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes nessa tarde de hoje. Então nos foi proposto falar sobre a prece, né? A prece é esse recurso tão importante que Deus nos confiou, que Deus nos disponibilizou. A base para a nossa reflexão da tarde de hoje será feita no eixo da temática do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedir e Receber. Kardec, codificador da doutrina espírita, organizou de modo bastante pedagógico e orientativo todo o capítulo 27. Entretanto, aqueles que possam interessar, aqueles que quiserem aprofundar sobre o tema da prece e da oração, também podemos ir no Livro dos Espíritos, terceira parte, é o capítulo 2, que fala também sobre a lei de adoração e por volta ali da pergunta 658, 659, vai esmiuçar o que vem a ser a prece, a oração. Pois bem, lei de adoração, não é? Pergunta 649 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, né? O que seria essa lei de adoração? E os benfeitores respondem a Kardec dizendo que é a maneira pela qual podemos nos aproximar de Deus. 650, Kardec então questiona se todos nós nascemos com esse recurso, não é? Ou se nós vamos aprendendo ao longo da nossa existência, se seria condicionada à medida que vamos evoluindo nas nossas vidas, nos nossos cotidianos. E os benfeitores vão dizer que todos nós nascemos com esse recurso, né? Nós temos no nosso mais íntimo esta adoração a Deus. Aqui no Espiritismo a gente fala muito, né, sobre nosso Pai, essa força maior, essa inteligência suprema, causa de tudo, né? Causa primeira de tudo, não é? E aí vamos um pouquinho mais além, já na pergunta 658, que Kardec questiona, né, sobre o que seria, né? Qual é a finalidade da prece? E aí os benfeitores vão explicando, né? E aí já vamos desdobrando 658, 659, 660, que recomendo aqueles que já estudaram essas questões possam revisar, aqueles que ainda não tiveram oportunidade. Aqui está uma dica, uma orientação, uma sugestão para que possamos estudar um pouco mais, não é? Que nós podemos louvar, que nós podemos pedir, que nós podemos agradecer pela prece. Então, trazendo para um contexto mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas vivências, naqueles momentos que nos sentimos tristes, para baixo, é o momento da prece. Mas o momento da prece é também logo quando acordamos pela manhã, de manhã cedo, não é? Alguns de nós nem acordou, a bem da verdade, né? Quantas vezes nós passamos noites em claro por algum desequilíbrio, por alguma dificuldade, por alguma aflição. Ali é o momento de agradecermos o novo dia que vai se iniciar para cada um de nós. Pode não estar sendo um dia muito bom, mas está se iniciando. E a providência divina está colocando para cada um de nós mais um dia na nossa existência. Da mesma forma, quando encerramos o nosso dia, tenha sido bom, tenha sido um dia não tão bom, que possamos também, a orientação junto à doutrina espírita é de que façamos uma prece para agradecer todas as coisas boas e também agradecer os infortúnios, as dificuldades. Quantas das vezes os infortúnios, as dificuldades, as dores e até mesmo os sofrimentos são ensinamentos. É a pedagogia divina nas nossas vidas. É aquele dissabor de uma rusga, de um desentendimento que naquele momento específico, talvez para nós, a presença do sofrimento e da dor seja maior, mas que mais ali à frente vamos entender o porquê daquele dissabor. É muitas vezes, aquela condução, né, o transporte coletivo, até mesmo
transporte próprio, que a gente tem algum atraso, mas lá na frente a gente vai se dar conta que foi providencial aquele atraso. Então, que a gente possa ter essa reflexão mais aprofundada sobre o que nos cerca, o que nos acontece. E esse recurso que vem a ser a prece é algo muito especial que Deus nos confiou e que muitos de nós acabamos por descuido, outras vezes por ingenuidade, outras vezes por uma vida atribulada, não utilizamos desse recurso. Pois bem, vamos nos utilizar do livro Vinha de Luz, capítulo 98, que é de autoria de Emmanuel, por meio de Francisco Cândido Xavier, nosso querido e amado Chico Xavier, que ele fala justamente sobre a oração, e dentro desse conceito de oração das preces, Emmanuel, logo no início do capítulo 98, ele vem trazendo uma analogia, uma espécie de uma comparação, quando nós estamos preparando um terreno para uma edificação. A gente vai construir uma casa, não é? Prédio, que seja residencial, comercial, enfim. Ele vem nos explicando, vem nos chamando a atenção de que muitas vezes nós precisamos nivelar o terreno, não é? Tem os vales dentro do terreno que vamos precisar aterrar. Tem os picos que vamos ter que retirar. E a gente vai organizando aquele terreno e à medida que vamos avançando na obra, nós utilizamos de diferentes recursos. Sejam os profissionais dessa área da edificação, da construção, sejam máquinas de pequeno porte, de grande porte, especialistas das diferentes áreas. E aquela edificação ela vai ganhando forma à medida que ela vai crescendo, que ela vai evoluindo no seu plano, do seu projeto estrutural e arquitetônico. Mas ao final do capítulo 98, Emmanuel vem nos trazer uma reflexão de que muitas das vezes no nosso cotidiano, nas dores, nos infortúnios, nas dificuldades, são esses vales que precisamos aterrar e tantas outras vezes são aqueles montinhos que precisamos retirar. Esse é o sentido da nossa edificação no nosso plano interior, do nosso mais íntimo. Que a gente possa lidar com esses obstáculos, que nós possamos mobilizar todos esses recursos que nos são colocados ao momento correto, ao momento exato e propício, para que possamos utilizar no nosso mais íntimo, na nossa casa íntima, que cada um de nós tem no nosso mais íntimo, no nosso quarto, quando nós nos recolhemos. E a prece, meus irmãos e minhas irmãs, aqui vem a grande orientação, ao meu ver, ao meu entender, é de que Emmanuel está nos chamando a atenção de que nós temos esta alavanca que é a prece para que possamos mobilizar desses recursos. Naquele momento de aflição, naquele momento de dor, que possamos nos conectar e sintonizar com o mais alto. Pois do contrário, ficamos muitas vezes ocupados com os nossos afazeres, tantas outras vezes impactados com as nossas dores, os nossos infortúnios, os nossos afazeres do nosso dia a dia, e esquecemos deste recurso que é a prece, que é a oração. E como nos falam os benfeitores por meio do Livro dos Espíritos, especificamente por volta ali da questão 649, 650 e depois 658 em diante, esse recurso da prece e da oração faz com que nos aproximemos de Deus. E Deus traz todas as nossas respostas, Ele atende aos nossos pedidos. Entretanto, nós precisamos mobilizar dos recursos, das ações que nós temos à nossa disposição e que muitas vezes nós somos o recurso para o próximo. Vamos nos servir de outro livro também de Emmanuel, por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, cujo título é Rumo Certo. No capítulo 42, Emmanuel nos traz uma reflexão em relação à ação e oração. Vai nos dizer que é importante que cultivemos a fé e que a utilizemos por meio da prece. A prece é esse meio de nos aproximarmos de Deus, dos benfeitores. Não esquecemos, entretanto, da nossa ação no bem, que façamos a nossa parte,
cada qual a seu turno, cada qual com os recursos que ele tem à disposição. No capítulo 42, inclusive, Emmanuel vai nos trazer uma reflexão, vai nos falar também sobre quando nós temos uma pessoa que está sob a nossa responsabilidade ou que queremos bem, que ela está doente. Precisamos orar por aquela pessoa, mas precisamos também mobilizar dos recursos que a própria providência divina trouxe e nos disponibilizou, pela especialização de um médico, que é um irmão nosso de jornada, de caminhada, que se especializou naquela área de tratamento. Os remédios também são bênçãos do mais alto, que vem justamente para nos trazer um tratamento a nível do nosso corpo material. Não podemos esquecer desses recursos, de consultar, de pedir ajuda ao especialista no campo material, de mobilizar esses recursos dos remédios, das profilaxias associadas ao nosso corpo material, mas sim que busquemos a prece, a oração, para que sintonizemos nesse plano mais alto. Assim também, Emmanuel segue nos trazendo uma reflexão. Quantas vezes nós temos aqueles corações que nos são caros, né? Às vezes nossos familiares consanguíneos, aqueles a quem queremos o bem, que estão em estado de desequilíbrio de diversas ordens. Que possamos mobilizar o recurso da fé por meio da prece, da oração sentida, daquela oração, daquela prece voltada ao amor ao próximo e pedindo a intervenção, o auxílio do mais alto e de Deus. Mas que não esqueçamos de trazer uma palavra de humildade, de conforto e de orientação para esse nosso irmão. Portanto, em cada uma dessas dimensões da nossa vida, precisamos sim utilizar desse recurso da prece, desse recurso de sintonia com o mais alto, mas precisamos agir. A ação, ela é importantíssima, porque ela corresponde, ela vem como trabalho. É fazermos o nosso movimento de pedirmos a ajuda, de estarmos em sintonia com o mais alto, para que o mais alto possa reunir todos esses recursos de auxílio e de assistência. Falando sobre esse tema da prece, lembramos de um livro cujo capítulo, mais especificamente capítulo 6, Missionários da Luz, que nos fala sobre a oração. Nos traz o caso em que André Luiz, não é o médico desencarnado que estava no plano espiritual, que teve a oportunidade de estudar sobre diferentes casos associados a desequilíbrios, e sobretudo no capítulo 6 ele acompanha um homem, um rapaz de idade adulta, que ele apresentava junto de si entidades com formas que chegavam a assustar André Luiz. Ele fala, ele conta no livro que ele ficou impactado com aquelas entidades que acompanhavam aquele homem, aquele rapaz que trafegava na rua. E então Alexandre, o benfeitor que acompanhava André Luiz naquela missão, naquela oportunidade de estudo, chama André Luiz e diz para que ele tenha uma atenção mais concentrada em relação àquele homem. E ele passa a discorrer sobre diferentes doenças que ele, André Luiz, enquanto estava encarnado, teve a oportunidade de acompanhar. Diferentes doenças que não nos cabe aqui esmiuçarmos, mas aquele quadro em específico, ele não conseguia reconhecer qual seria a sua causa, mas conseguia perceber que trazia sofrimento para aquele homem. Então, Alexandre Benfeitor acompanha André Luiz e convida André Luiz a adentrar a casa, o lar deste homem. Logo quando eles adentram a esta casa, a esta residência muito humilde por sinal, a esposa do rapaz, deste homem jovem, ela se encontra em prece, fazendo preces, orações. E naquele momento que o homem adentra o seu lar, ele já começa a ter uma característica
espiritual modificada. Ou seja, causa um certo sentido de não querer adentrar ao lar aqueles que estavam lhe perturbando, dada a atmosfera que Cecília, a esposa do homem, estava conseguindo trazer para o lar. Mais do que isso, o que nos chama a atenção é de que a esposa foi ao leito, dormiu, o homem se aninha junto dela, deita e ele entra numa espécie de um relaxamento. O corpo material, o corpo físico deste homem fica relaxado e ele começa a se desassociar daquelas formas que estavam lhe prejudicando. A esposa, então, em desdobramento, faz uma prece sentida de coração no seu mais íntimo, pedindo por ela, pedindo pelo lar, pela casa deles, pela edificação que fosse um lar, e com isso tem a oportunidade de reconhecer no plano espiritual a Alexandre, a André Luiz, a quem fazem referência, a quem ela faz referência, e mais do que isso, pede auxílio ao benfeitor Alexandre para que possa trazer as bênçãos para sua casa. Alexandre então orienta a André Luiz sobre o recurso da prece. Que a prece é esse medicamento, a prece é esse sentido de desassociar dessas vibrações baixas, de teor vibratório que nos causam muitos desequilíbrios, muitas doenças, como André Luiz fala, ele expressa, ele diz que enquanto médico que foi, sabia que aquele homem sofria de algum desequilíbrio, de alguma doença, não sabia reconhecer qual o tipo de doença, mas que ele estava em sofrimento. E então, por meio da prece sentida da esposa, que faz a espécie de um evangelho no lar, faz com que aquela casa se desassocie dessas vibrações mais baixas que o esposo acaba cultivando por invigilância, muitas vezes por hábitos de não estar cuidando com as sintonias às quais está vibrando. E esse recurso da prece, no seu mais íntimo, sem a necessidade, muitas vezes, de verbalizar qualquer tipo de palavra, mas sendo de cunho mais íntimo, faz com que se tenha essa desassociação dessas vibrações inferiores. Por isso volto naquela reflexão. Naqueles dias que estamos nos sentindo tristes, outras vezes estamos olhando, observando a nossa vida e só enxergamos coisas ruins, não é? Esse é o momento da prece. Iniciamos o dia, é o momento da prece. Mas, meu Deus, eu não consegui dormir, a noite foi difícil para mim. Façamos uma prece. É uma nova oportunidade que se inicia naquele dia. Encerramos o nosso dia, façamos uma prece para agradecer, para pedir e também para louvar, não é? Louvar é enaltecer, é trazer todos esses elogios aos quais precisamos humildemente mobilizar para Deus, esse nosso Pai que olha por todos nós, entretanto respeita a cada um de nós, respeita o nosso livre-arbítrio e faz com que tenhamos uma visão mais extensa sobre nós mesmos, mais assertiva sobre quem nós somos. E é por meio da prece que também conseguimos nos encontrar, pensando, mentalizando tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que também precisamos agradecer, ali vamos nos reconhecendo no nosso mais íntimo, nos recolhendo ao nosso quarto íntimo, onde mais ninguém acessa a não ser Deus, Mestre Jesus e os nossos benfeitores quando nós permitimos. Então esse recurso da prece, ele é importantíssimo. Mas será que a prece, ela precisa ser verbalizada? Ela precisa, de alguma maneira, nós precisamos falar em voz alta? Não, meus queridos irmãos. É no nosso mais íntimo. E ela pode ser realizada a todo e qualquer momento. E muitas vezes precisamos
da ajuda daqueles que estão à nossa volta e tantas outras vezes não é necessário. Basta que nós nos recolhamos no nosso mais íntimo, naquela dor que estamos passando, naquela dificuldade, que possamos pedir a ajuda do mais alto. E voltamos então à Vinha de Luz, ao livro Vinha de Luz, para trazer mais um dos ensinamentos que emanam nos dias, né? Que tantos verbalizam, trazem em tom de voz alto esta prece. É fato que na maioria dos casos, aquele pedido de socorro, aquele pedido de orientação no mais íntimo, é aquele justamente que aos olhos de Deus vai fazer com que mobilizemos dos recursos de que precisamos. Quantas vezes nós queremos, por um posicionamento até ingênuo, sob certa forma, outras vezes por um posicionamento até de barganha, não é? Meu Deus, se me conceder tal graça, tal benefício, farei outra coisa, me entregarei em relação a tal atividade. Não é necessário nada disso. Deus já sabe tudo aquilo que nós precisamos. Deus, lendo os nossos pensamentos, lendo no nosso mais íntimo, Ele já sabe o que queremos e o que nós precisamos. E justamente aquilo que precisamos, talvez, naquele momento que estamos pedindo, nós não nos demos conta, não é? É por isso que volto lá naquela reflexão do início da nossa exposição que falávamos sobre os infortúnios, né? Perdemos o ônibus. Quantos de nós ficam chateados? Outros até ficam irritados, né? Puxa vida, perdi o ônibus, não é? Mas quantas vezes é a providência divina que utiliza de seus recursos, que os recursos, em muitos dos casos, somos nós, na nossa própria vida, na nossa própria existência, e são os outros, né? Quantas vezes nós somos mobilizados para auxiliar o próximo? E quantas vezes, por uma pessoa que comete algum equívoco, por uma pessoa que nos traz alguma palavra, seja de conforto, de orientação, e às vezes até numa ofensa, nos fazem enxergar muitas coisas que precisamos, estamos necessitados naquele momento. Então, as providências divinas, elas utilizam de caminhos que nós não conseguimos pensar, refletir, que no nosso nível de compreensão, muitas das vezes, eu diria quase que todas as vezes, não nos alcança a compreensão, mas o fato é que as nossas preces elas são atendidas. E por desígnios muito diferentes e diversos. E é justamente essa conexão com o mais alto que faz com que a gente consiga ter um posicionamento diferente em relação à vida. E as respostas elas vêm de maneiras inúmeras que não conseguimos muitas vezes até refletir, conjecturar, colocar em diferentes ideias. Uma outra experiência também de André Luiz, agora nos domínios da mediunidade, capítulo 20, que André Luiz agora então com o benfeitor Aulus, eles são mobilizados, André Luiz e o seu companheiro de investigação no plano maior, Hilário, os dois são alocados numa situação de uma casa onde uma idosa, a Dona Elisa, estava agonizando, estava numa situação bastante difícil, não conseguia respirar com facilidade. André Luiz nos conta, por meio do capítulo 20, de que ela estava se aproximando para o seu desencarne. E ela estava numa situação de muito sofrimento. A sua filha, que lhe acompanhava, também estava em sofrimento. Formava quase que uma nuvem de pensamentos conflitantes, de dificuldades, naquela acomodação, naquela casa onde Dona Elisa estava. A neta, nos parece, pelos relatos de André Luiz, nos dá a entender que uma adolescente, uma menina ainda, de pouca idade, é quem toma a iniciativa de chamar a sua mãe para que possam auxiliar a sua avó, que estava em dificuldade, e dá a ideia de que mobilizem os recursos para fazer uma prece.
para que possa então aquele ambiente se renovar. André Luiz e Hilário observam a situação de que, tal quanto a filha de Dona Elisa começa a fazer uma prece com a neta Márcia, as duas juntando seus pensamentos, mobilizando seus sentimentos para que pudesse a sua avó, sua mãe, ter a ajuda do mais alto, do plano mais alto, então vão mobilizando recursos de mais alto, e que Aulus chama a atenção de André Luiz dizendo: veja como a prece é uma bênção em nossas vidas. Só pelo simples fato no campo material de mobilizar os recursos das duas estarem em prece, em oração, fazendo uma leitura edificante, rogando ao mais alto que pudesse enviar auxílio, então Aulus consegue mobilizar por parte da espiritualidade recursos diversos que faz com que Dona Elisa alivie o seu campo do funcionamento do seu corpo material, ela relaxa e a filha dela então é levada para o mundo espiritual para ter com André Luiz, com Aulus. Lá no mundo espiritual, então é detectado, fica muito claro que a ânsia da filha da Dona Elisa estava muito diretamente relacionada a seu esposo Jovino, que aquele momento ele estava se divertindo com uma outra mulher, leia-se, sua amante, e isso fazia com que a filha da Dona Elisa tivesse pensamentos ruins e um sentimento muito forte de posse em relação ao seu Jovino. Então Aulus esclarece de que ninguém é propriedade de ninguém e que ela deve repensar que seu Jovino poderia vir ou poderia ter sido seu filho, poderia vir a ser novamente seu esposo, mas também poderia ser seu pai, e que ele estava ali numa posição também de sofrimento, dado o desequilíbrio que estava vivendo, que estava passando. Então, que ela pudesse fazer preces por ela, por a sua família, pelo seu Jovino, para que também pudesse fazer preces por aquela que, por ora, ela entendia como sendo sua rival no campo do matrimônio. E com isso, todos ganhariam. E é assim que ela faz, entra em prece, ela vai se acalmando, à medida que ela vai se acalmando, ela vai retomando o seu equilíbrio, e quando retorna dessa experiência nos planos mais altos, ela acorda bem equilibrada, retoma suas atividades, dá assistência necessária à sua mãe que estava já nos seus de paz, de serenidade. Seu Jovino retorna dessa experiência que ele estava numa festa, em alguma organização onde ele estava com essa outra mulher, retorna para casa, tal qual o filho que volta para os braços da mãe no sentido espiritual. E então toda aquela casa passa a contar com um sentimento de paz, de serenidade. Então, mais uma história, mais uma situação onde nós podemos ver esse recurso da prece, da oração, no mais íntimo, e que quantas vezes nós esquecemos de utilizar desse recurso e que está a nosso alcance. E quantas outras vezes nós utilizamos, mas fazemos uma prece muito maquinal, não é? A própria prece do Pai Nosso, que é uma prece muito bela, uma prece bonita, que foi a que nosso Mestre Jesus nos legou, nos trouxe, né? Mas que se fizermos maquinalmente, repetindo as palavras, sem sentir cada uma das palavras, cada uma das rogativas, não vamos utilizar desse recurso. E mesmo quando for uma prece que saia do nosso coração, que possamos aproveitar cada um desses pontos que não somos só nós que estamos ali colocando as palavras. Muitas vezes vem a ajuda do mais alto, ao plano mais alto, que faz com que tenhamos, tal qual a menina Márcia, né, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 20, serve de instrumento do mais alto para com a sua mãe, para com o ambiente onde ela estava inserida,
para que pudessem os benfeitores auxiliar a todos que estão ali juntos. Que utilizemos desse recurso da prece, que possamos utilizar no nosso mais íntimo e com isso estejamos em sintonia, estejamos mais próximos de Deus, dos benfeitores que jamais nos desamparam, que estão sempre conosco. Fato é que às vezes nós não percebemos a presença do mais alto. Paz e luz a todos.